Graça e paz, queridos irmãos. É muito bom estar convosco. Estamos a chegar ao final de 2 semanas passadas aqui no Brasil. Passei uma primeira semana no Rio de Janeiro e agora aqui em São Paulo, mas só o pude fazer por 2 companhias. Uma de Deus, claro, porque não há lugar para onde nós vamos que Deus não esteja também. Mas eu, além de Deus, preciso da minha esposa e por isso a Ana Ruth veio comigo ao Brasil desta vez e ela fica sempre triste quando na presença de uma pequena multidão eu não peço para ela ficar de pé. E então é isso que eu vou pela derradeira vez, Ruth, é a última vez, mas vou pedir à Ana Ruth para poder ficar de pé. Então é muito bom, nós estamos aqui também enquanto família, deixámos os nossos filhos lá em Portugal. Nós temos 4, a Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb, mas aqui está a família Cavaco, o pai e a mãe, mas representamos sobretudo a Igreja da Lapa. E por isso, em nome da Igreja da Lapa lá em Lisboa, quero saudar todos também e esperamos a vossa visita quando estiverem em Portugal e a visitar a cidade de Lisboa. Uma das bênçãos dos últimos tempos tem sido a amizade com a família Madureira. Amizade tal que são eles que têm sido a nossa família aqui em São Paulo, nós estamos na casa deles. Mas eu tenho de começar por confessar já uma coisa. Apesar de eu ter o privilégio de ser amigo do Jonas, eu estou a pregar na igreja do Jonas Madureira e isso intimida-me um pouco. O Jonas, creio eu, está num caminho, eu não sei se os irmãos têm a noção, mas há algumas pessoas fora da Igreja Batista da Palavra que conhecem o Jonas Madureira, não sei se têm a noção disso. E eu creio que ele está num percurso possível de se tornar uma espécie de Tim Keller do Hemisfério Sul. E apesar de nós, durante esta semana, nós conversámos muito, mas eu sinto assim um peso. Portanto, irmãos, ouçam-me com espírito de perdão e sobretudo tu, Jonas, ok? Eu sou o verdadeiro pregador batista. Ele é mais ou menos batista, porque ele tem demasiados estudos para ser um batista verdadeiro. E o verdadeiro pregador batista nunca é assim tão erudito como o Jonas. Aliás, mesmo o vosso culto, eu sinto que a Igreja Batista da Palavra é mais europeia e sinto que a Igreja Batista da Lapa é mais brasileira. Não sei explicar isso. Mas aqui parece que eu estou na Europa do século XVIII e fico assim meio sem jeito e com muito medo. O melhor é irmos para o lugar onde o medo se dissipa. Vamos até à palavra de Deus, ao livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos até ao capítulo 2. Talvez alguns estejam recordados. Não é uma regra, certamente para nós lá na Lapa, e também sei que não é aqui na Igreja da Palavra, mas muitos cristãos recordam neste domingo o dia de Pentecostes, e eu não resisto a ir a esse texto. Então quero convidar-vos a poderem abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós não vamos ler todo o capítulo 2, mas eu gostava que pudéssemos ler os primeiros versos. Neste caso, estaremos lendo do verso 1 de Atos 2 até ao verso 21. Atos 2, 1 a 21. E eu vou ler numa tradução de português de Portugal. Os irmãos sigam na tradução que tiverem. Ela é uma tradução que foi feita para tentar aproximar o texto, sobretudo de pessoas que não têm uma cultura bíblica assim tão grande. E por isso passo a ler. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o dia da festa do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa por onde se encontravam.
Foram então vistas por eles umas línguas como de fogo, que se espalharam e desceram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Encontravam-se em Jerusalém, nessa altura, judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. A multidão ficou deveras maravilhada e diziam uns aos outros: estes homens que estão a falar não são todos da Galileia? Como é que cada um de nós os ouve na nossa própria língua? Há aqui gente que veio da Pártia, da Média, do Elã, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. E alguns vieram de Roma. Uns são judeus e outros convertidos à religião judaica. Alguns ainda vieram de Creta e outros da Arábia. Todos nós os ouvimos nas nossas próprias línguas falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Estavam todos muito admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam-se: que quer isto dizer? Mas outros diziam, a fazer troça: eles estão, mas é bêbados. Então Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos e disse em alta voz à multidão: homens da Judeia e todos os que moram em Jerusalém, prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são 9 horas da manhã. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. Deus diz: nos últimos dias espalharei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Espalharei o meu espírito também sobre os meus e servas, e eles hão de profetizar em meu nome naqueles dias. Farei ver maravilhas lá em cima no céu e sinais cá embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol ficará escuro e a lua cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. A mensagem que gostava de vos pregar nesta tarde tem o título de Prudência com pessoas e paz na palavra. Prudência com pessoas e paz na palavra. E se tiver de resumir muito um dos recados principais que quero partilhar convosco nesta tarde, eu diria que o dia de Pentecostes está a mostrar a Igreja de Cristo atraindo ao mesmo tempo que também afasta. As duas coisas estão a acontecer. E só a palavra pregada no meio do povo oferece um Deus que realmente nos alimenta. É isto, resumidamente, que eu quero pregar para a igreja nesta tarde. Mas sei que o meu poder é nulo. E mesmo que tu estejas interessado em receber esta palavra, se eu depender só do meu esforço em pregá-la e tu dependeres só do teu esforço em recebê-la, nós não vamos conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo. E é por isso que nesta hora vamos orar, porque vamos invocar o poder dele para sermos guiados na palavra de Deus. Querido Deus, tu conheces o coração de cada pessoa aqui como mais ninguém conhece. E quando o teu povo se junta atraído pela tua palavra, uma das coisas surpreendentes que acontece é que há pessoas que estão dispostas a ouvi-la, mas também há outros que estamos resistentes em recebê-la. E por vezes as duas coisas acontecem até ao mesmo tempo dentro de nós. Por um lado nós queremos encontrar-te, mas por outro nós resistimos a ti. E Senhor, uma pequena multidão feita de pessoas assim
também significa que nós estamos incapazes de fazer esta planta dar fruto, se não fores tu mesmo a dar fruto. E é por isso que nós invocamos o poder do teu Espírito Santo para que a palavra seja recebida por cada um. Ó Senhor, e não nos envergonhamos de assumir o nosso lugar de mendigos e pedinchar-te nesta hora, que possamos sair daqui ainda melhor do que entramos, porque precisamos mais de ti neste dia, Senhor. Guia-me para pregar a tua palavra com fidelidade e orienta a cada pessoa que aqui está para poder recebê-la com alegria, porque não podemos ter vergonha de te pedir por esta alegria, porque ela é o teu plano para cada um. E por isso nós oramos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos voltar a colocar os nossos olhos no texto. Este é um texto tão rico e quando ainda hoje estava de volta dele, lembrava que no início de 2020, a igreja lá em Lisboa, a Igreja da Lapa, esteve a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos por 6 meses. Eu não sei se tu te recordas do teu janeiro de 2020, mas os primeiros meses de 2020, quando nós hoje os recordamos, eles acabam por ter uma certa piada, não? Eu não sei quais eram os teus planos para 2020, mas quase de certeza tu tinhas planos para 2020 que não foram concretizados. E então, um dos planos que a Igreja da Lapa tinha quando começou a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, um dos planos era visível no título que nós demos a essa série de mensagens, que era Está no Ir. Está no Ir, eu não sei se funciona como expressão aqui no Brasil, mas em Portugal nós usamos essa palavra como eu creio que será equivalente ao, eu não sei se isto soa bem dizer do púlpito, mas o povo diz, vamos que vamos. Provavelmente não é uma coisa muito erudita para dizer, não é? Mas está no ir, está no ir. E topem lá a ironia. No ano em que a Lapa enchia os pulmões e dizia está no ir, bate a pandemia e ninguém podia sair de casa. E por vezes é assim, nós temos planos, julgamos que Deus os vai concretizar rapidamente e eu acredito que em 2020 até as pessoas que não creem ficaram mais perto daquela atitude que Paulo diz na sua epístola, e estou parafraseando, que é não tomes nada como adquirido, se Deus quiser tu vais fazer algumas coisas. Até os descrentes, de certa maneira, se aproximaram do espírito daquilo que o apóstolo Tiago diz. Mas uma das coisas que nos marcou, e por isso hoje quando pensava no dia de Pentecostes, voltei ao sermão que preguei nessa altura, e há tanta coisa neste texto e eu vou ter de me cingir a alguns aspectos apenas. E um deles que eu queria chamar a tua atenção logo no início, volta a olhar para o início do capítulo 2, é que há aqui uma coisa interessante. Nesta festa do Pentecostes, todo o mundo está em Jerusalém e, de certa maneira, Jerusalém vai a todo o mundo. É um dos pânicos do pregador, é derramar água e então é mais bonito com um copo de água, mas é mais perigoso, é mais perigoso. Lá nós temos as garrafas, eu sei que elas não são, garrafas de plástico não são ecologicamente tão corretas, mas o pregador corre menos riscos. Provavelmente o pastor Jonas e os pastores da igreja nunca lhes aconteceu, mas a probabilidade de eu entornar isto tudo e fazer aqui uma grande asneira é grande. Ainda por cima ele está num lugar difícil, não é? Isto parece um concílio pastoral ter de acertar mesmo. É complicado. Então, vamos voltar à palavra. Na festa do Pentecostes, todo o mundo está em Jerusalém e Jerusalém vai a todo o mundo. Como assim? O Pentecostes hebraico tinha sido instituído quando Deus deu a lei a Moisés. Nós encontramos isso lá no Levítico 23. E acontecia 50 dias, daí o nome, Pentecostes, depois da festa ainda maior que era a da Páscoa. E naquele tempo, quando a festa de Pentecostes é instituída, sublinhava a renovação do pacto que Deus tinha com o povo de Israel. Neste momento que está aqui a ser vivido, em Atos 2, crentes
na fé hebraica, de todos os lugares, daí que é dito de todas as nações no texto, enchiam Jerusalém. Portanto, Jerusalém estava cheia do mundo inteiro, de todo o mundo mediterrâneo. Todo o mundo estava lá. Por outro lado, Jerusalém vai a todo o mundo no momento em que o Espírito Santo é derramado e manifestado em línguas estrangeiras que as pessoas podiam compreender. E uma das coisas que eu gostaria de trazer para ti nesta tarde era usar esta mesma confluência para aplicá-la na vida da igreja em 2022. Portanto, quero usar esta mesma confluência de no dia de Pentecostes todo o mundo estar em Jerusalém e Jerusalém estar em todo o mundo para aplicá-la dinamicamente à nossa própria vida enquanto igreja. Porque a igreja vive sempre, irremediavelmente, neste cruzamento entre encontro e espanto. A igreja vive irremediavelmente no cruzamento entre encontro e espanto. A igreja era naquele dia o lugar onde a ação estava a acontecer. A igreja era o lugar onde a ação estava a acontecer, mas essa mesma ação está a deixar as pessoas admiradas. E é neste sentido que eu quero convidar-te a refletires que, inevitavelmente, a igreja é um lugar que tanto atrai como afasta. Claro que, de um modo geral, quando nós somos parte da igreja, estamos mais encorajados para que a nossa igreja possa atrair pessoas. Mas deixa-me dizer-te isto, a qualidade da igreja também se vê pelas pessoas que repele. Essa é por vezes, até às vezes, uma alegria quase secreta, talvez dos pastores em particular. Eu vou explicar. Claro que nós gostamos todos, pastores ou não, de ver uma igreja a crescer. Mas também às vezes há um sabor de vitória quando uma pessoa vai à igreja e nós temos uma ideia do que essa pessoa pretende ou espera, e quando ela vai à igreja, como nós dizemos em Portugal muitas vezes, quando ela lá foi apenas 2 vezes, a primeira e a última. Porquê? Porque a igreja também se vê na abençoada capacidade de frustrar expectativas. E o meu ponto aqui é que no momento em que algo absolutamente sobrenatural está a acontecer, o derramamento do Espírito Santo, a igreja torna-se o foco da ação, mas essa atenção também traz uma admiração que em último grau se coloca como um obstáculo. E igrejas que querem evitar a todo o custo afastar pessoas, afastam-se paradoxalmente de poderem ser fiéis à palavra do Senhor. Por isso é que nunca cabe a ninguém, ao pastor, aos membros de uma igreja, a condução do seu crescimento. O crescimento é sempre uma obra do Espírito Santo. E logo aqui, num primeiríssimo momento altamente emocionante, nós vemos isso acontecer. A igreja inevitavelmente atrai, mas também pode afastar. A qualidade de uma igreja vê-se nesse poder de atração, mas também se vê no poder de afastar pessoas que, trazendo outro tipo de expectativas, não encontram na igreja a casa que julgavam ser a sua. É neste contexto que o primeiro sermão da história tem um esquema único. O primeiro sermão da história da igreja. O primeiro sermão da história da igreja nós assistimos. Pedro vai levantar-se e vai pregar o primeiro sermão da história da igreja. E deixem-me dizer, com todo o respeito por aulas de homilética, eu também tive as minhas, mas uma das coisas que eu acho impressionante é que quando nós vamos ao esqueleto da mensagem do primeiro sermão da história da igreja, o esqueleto, o resumo da mensagem, eventualmente até o título, ele é bem simples. E sabem, na minha maneira de compreender o primeiro sermão da história da igreja, que é pregado por Pedro, se fosse eu a dar o título a esse sermão, o título que eu daria era bem simples. Isto não é pinga, é profecia.
o resumo do primeiro sermão da história da igreja é: isto não é pinga, isto é profecia. Eles não estão bêbados, o que está a acontecer é uma coisa diferente. É claro que a instituição que era inaugurada por este sermão tinha de ser especial. E é por isso que a igreja é especial. Mas, muito basicamente, é isto que Pedro está a pregar aqui. O profeta Joel, que vai ser o texto da primeira mensagem da história da igreja, serve para explicar que aquele momento, a descida do Espírito Santo nas línguas de fogo sobre os crentes, não deveria manifestar condenação. Eles não estavam bêbados, de facto. Mas deveria suscitar consciência de cumprimento. Então, o que Pedro quer dizer com o profeta Joel aberto é: vocês não podem olhar para o que está a acontecer e condenar, mas vocês têm de olhar para o que está a acontecer e ter a consciência de que algo se está a cumprir. Não é condenação, é cumprimento. O que acontece é o que Israel estava à espera. E o que é que Israel estava à espera, profetizado pelo profeta Joel? O acesso privilegiado a Deus, que no Velho Testamento era comum apenas aos sacerdotes, aos profetas e aos heróis do Antigo Testamento. E que agora, através do Espírito Santo, estava a atingir todos, independentemente da classe social, independentemente do seu nascimento. E era isto que Pedro estava a explicar. Aquela coisa que numa primeira abordagem parecia merecer condenação, pelo contrário, era o cumprimento da promessa de Deus. Aquilo que antes estava reservado a alguns, sobretudo sacerdotes, profetas, aquilo que antes era uma unção muito exclusiva, agora com a descida do Espírito Santo pertencia a cada cristão. Não condenem, diz Pedro. Maravilhem-se, porque isto é aquilo que nós estávamos à espera. Agora reparem, as implicações disto são muito importantes para nós, mesmo em 2022. Dia 5 de junho de 2022, aqui em São Paulo. Porque digo que as implicações disto são muito importantes para nós? Porque faz muita diferença na tua vida, querido cristão, querida cristã, quando alguém se levanta e prega a palavra de Deus, mostrando o que a realidade realmente é. Permitam uma redundância. Faz toda a diferença na tua vida quando alguém, à semelhança de Pedro, se levanta no corpo de Cristo que a igreja é e diz com a Bíblia aberta o que a realidade realmente é. Muito resumidamente, eu quero lembrar-te que se Pedro não tivesse aberto a Bíblia para explicar o que estava a acontecer, o acontecimento fantástico que era a descida do Espírito Santo tinha sido interpretado como uma bebedeira coletiva. A tese é, portanto, esta. Se tu não tiveres um acesso a Deus através da leitura da sua palavra na igreja, se tu não tiveres um acesso a Deus através da leitura, da pregação da sua palavra na igreja de Cristo, tu ficas abandonado à tua própria capacidade de conhecer, tu ficas abandonado à tua própria capacidade de compreender, que, se formos sinceros, não é assim tão boa. Se nós ficarmos abandonados à nossa própria capacidade de compreensão, por muito boa estima que nós tenhamos por nós próprios, nós podemos cometer erros tão grosseiros como aquelas pessoas estavam a cometer. Sem a intervenção sobrenatural de Deus, o maior triunfo, que naquele caso era a descida do Espírito Santo, podia ser tomado como uma tragédia, que era uma bebedeira coletiva às 9 da manhã. E esta, deixa-me dizer, até porque estou diante de um professor de filosofia também, mas esta é a nossa visão epistemológica de quem somos. Nós somos, por natureza, deficientes na nossa capacidade de conhecer. A nossa inteligência
a nossa inteligência, mesmo quando nós a temos em grande conta, pode fazer-nos tomar as conclusões completamente contrárias e opostas. Porquê é que tu has de ser melhor do que as pessoas que estavam a assistir ao derramamento das línguas de fogo, do Espírito Santo na igreja? Tu podes tomar a melhor coisa que está a acontecer como a pior. Daí que haja necessidade que alguém, de facto, escreva sobre este assunto no Brasil. Eu tenho até uma sugestão de um título para que alguém possa pegar no assunto e escrever um título como, por exemplo, Inteligência Humilhada, porque nós precisamos de compreender isto melhor. Nossa inteligência não é grande coisa quando não há um processo do Espírito Santo chegar até ela e reformá-la nos seus alicerces. E a maneira de aplicar isto à nossa vida não é assim tão difícil. Pensa, por uns segundos, quero convidar-te a lembrares uma ocasião na vida em que alguma coisa te tenha acontecido e que tu achaste que era maravilhosa. Aconteceu-te e tu disseste, que bom. Mas tempos mais tarde, por força das circunstâncias, tu acabaste por concluir que aquilo que tu julgavas que era o melhor, na verdade, tinha sido das piores coisas que te tinha acontecido. Para os sinceros, a quantos é que já aconteceu isto na vossa vida? E o contrário. Acontecer-te uma coisa bem ruim, que tu viste provavelmente quase como um cataclismo, e que mais tarde Deus te levou à compreensão que aquilo foi o melhor que te aconteceu. Que a tua vida não seria o que é se aquela coisa que te pareceu a mais ruim de todas não tivesse acontecido. Isto só demonstra que todos nós, sem a intervenção graciosa do Espírito Santo, no corpo de Cristo, que é o povo de Deus, a Igreja, com a Bíblia aberta, podemos tirar conclusões muito erradas acerca do que nos está a acontecer. É por isso que, enquanto Igreja, nós precisamos de uma vida em comunidade, onde com a Bíblia aberta, alguém possa nos ajudar a compreender a nossa própria vida. Porque quando nós dependemos apenas das nossas próprias capacidades, nós muito facilmente nos enganamos a nós mesmos. Nós precisamos de que a palavra seja pregada no corpo de Cristo que a Igreja é, para realmente compreendermos a realidade e atestar se não estamos a compreender tudo ao contrário, a tomar tragédias como triunfos e triunfos como tragédias. O Pentecostes leva-nos a uma prudência, por isso, diante das pessoas que somos. E leva-nos a uma paz diante da palavra. Como assim, prudência com as pessoas? Sim, nós cristãos devemos ser especialmente reservados diante das tais grandes afirmações de inteligência. Nós, como cristãos, sabem aquela... Eu não sei se no Brasil se usa muito a expressão desmancha prazeres. Mas sim, de certo modo, eu creio que cabe ao cristão e ao cristão evangélico, por definição, ser um pouco desmancha prazeres sempre que a inteligência de alguém está a ser celebrada. Sim, eu creio que essa é uma coisa boa de ser um crente evangélico, que é, quando tu vês alguém que é muito elogiado na sua inteligência, não está muito contra Deus tu poderes desconfiar disso. Essa pessoa não me parece tão esperta assim. Porque nós devemos ser prudentes com as grandes afirmações de inteligência que nós fazemos acerca de nós próprios ou mesmo dos outros. Porque a inteligência dos homens, se não for guiada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo na Igreja, pode tirar as conclusões mais erradas. Sim, nesse sentido, nós devemos ser bem cautelosos diante daquilo que nos parece brilhante. Por outro lado, não o podemos fazer sem começar por aplicar a nós. Sabem, uma das coisas que ao longo de anos a pregar, muitas vezes repito lá na igreja é: não percas o privilégio de ser quem mais desconfia de ti. E sabem, é uma coisa meio tonta, mas às vezes nós como cristãos
deixamos que o privilégio de desconfiarem de nós seja um exercício mais feito pelos outros. Tu deves ser a pessoa que mais mal fala de ti mesmo. Não deixes esse prazer ser dos outros. Ele deve ser teu. E se repararem, a tentação é precisamente a oposta. Por vaidade e por estupidez, nós somos tentados a falar bem de nós próprios. O verdadeiro prazer não é tu falares bem de ti, é falares mal de ti. Isso sim é santo. Isso sim é santo. Não deixes que seja o teu amigo que, às escondidas de ti, fala mal de ti, mas rouba dele o prazer de falar de ti e fala mal de ti. Tu próprio, sê quem mais desconfia de ti mesmo. Sê quem mais reservas coloca à tua própria inteligência. Porque mesmo que tu sejas cristão e que o Espírito Santo esteja em ti, tu vais continuar a ter infeliz capacidade de errar. Portanto, sê desconfiado da tua inteligência, sê desconfiado do teu discernimento. Se tu queres estar mais seguro do teu caminho, partilha o teu caminho com os teus irmãos na tua igreja, com amigos em quem tu possas confiar. Coloca a tua vida na partilha daqueles que te são próximos para que tu não fiques sozinho a refletir sobre o que te acontece. E nesse sentido, todos nós precisamos ser prudentes em relação às pessoas, em relação à inteligência dos outros. Por outro lado, nós somos chamados, como este episódio no dia do Pentecostes nos chama, a termos uma paz diante da palavra. E sabermos que a palavra mais segura é a palavra de Deus, que nós encontramos na Bíblia e que da mesma maneira como encontramos a palavra de Deus na Bíblia, nós só podemos ter uma Bíblia como guia, porque o facto de termos a Bíblia como guia é um reflexo de a palavra se ter feito pessoa. Tristemente, muitos criam uma dicotomia entre a palavra encarnada, Jesus, e a palavra escrita, a Bíblia. É óbvio que Jesus não é a Bíblia não é Jesus. Mas a obsessão que nós temos pela Bíblia só acontece pelo facto de o mundo ter sido criado pela palavra, e não somente a palavra ter sido o método que Deus usou, mas a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É por isso que o povo evangélico é obcecado pela Bíblia. Não por uma questão de... a nossa obsessão pela Bíblia é a nossa obsessão pelo verbo que cria tudo e que se fez pessoa. A nossa paz na palavra é a nossa confiança no Deus que encarnou. As duas coisas vêm junto. Essa paz que nós temos diante da palavra de Deus, e volta a lembrar o modo como Pedro tão corajosamente foi ao profeta Joel e do profeta Joel revelou a verdade. Nós, sem a revelação escrita, não podemos entender sequer o que estamos a viver fora dela. O paradoxo também é este. Tu, sem a revelação escrita, não compreendes o que acontece fora dessa mesma revelação. Essa paz que nós temos diante da palavra, nós não a celebramos em teoria. A paz que nós temos diante da palavra, nós não celebramos sequer nos meandros da nossa inteligência, numa espécie de neognosticismo. A paz que nós temos diante da palavra, nós celebramos-la em matéria. Celebramos-la hoje em pão, em vinho. Porque Jesus veio em corpo, ele não veio em ideia. E porque Jesus é Deus e é homem, está à direita do Pai. E é por isso que a nossa celebração da paz que temos na palavra, ela é feita realmente comendo, realmente bebendo. O melhor pão que nós temos é a palavra. E por isso não é casual que o nosso próprio Senhor tenha sido apresentado como o pão da vida. A festa que a ceia é hoje para nós é precisamente a segurança de que ser prudente com a inteligência das pessoas não é contraditório com a paz que nós temos na palavra. E que esta festa possa estar de facto a encher os nossos corações neste dia e ao longo de toda a semana, quando o povo de Deus se dispersar
para testemunhar da esperança que temos em Cristo. Que Deus nos possa abençoar a todos.